subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 4. Conservando uma vida frutífera. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Eu sou o Thiago Brasil e essa é mais uma de nossas lições bíblicas para jovens, para que sirvam de auxílio a você, professor, superintendente, que deseja aprender mais a palavra de Deus. Essas videoaulas são feitas todas pensando em você, educador cristão, que está conosco na luta diária, semanal, para a formação de uma geração de jovens fortes, cheios da palavra e muito animados em aprender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Estar com vocês semanalmente é sempre uma enorme alegria, sabendo então que o seu ministério é a razão da existência de todo este enorme projeto que abençoa não só a minha vida, mas a vida de centenas de milhares em todo o Brasil. Professor, você já parou para pensar que é por causa da sua vida, é em virtude da sua existência, que vários projetos foram criados em todo o Brasil? Por exemplo, a revista de escola bíblica para jovens, as lições bíblicas para jovens que não existiam, estão agora sendo vinculadas. Por quê? Porque gente que nem você solicitou a existência de um grupo diferente de material didático para atingir um público que precisava. E o sucesso é real. Cada vez mais as classes estão crescendo, cada vez mais os livros e as revistas estão melhores, e isto é porque você, professor, está conosco nessa empreitada educacional. Esta é a nossa lição de número 4, vamos pensar juntamente sobre como conservar. O tema da lição é conservando uma vida frutífera. O objetivo então é discutirmos a partir do texto de 1 Tessalonicenses de que maneira Paulo demonstrou que era possível ter uma vida frutífera, ou como Paulo demonstrou, narrou em sua escrita, como a igreja em Tessalônica era uma comunidade cheia dos dons, cheia da bênção, cheia da alegria da presença de Deus. Nossa orientação pedagógica geral para a lição é que você atue nesta semana com o tipo de estratégia didático-pedagógica que a gente chama de GVGO. É um grupo de verbalização e um grupo de observação. Esse tipo de dinâmica funciona muito bem quando a classe ela é grande, quando a classe ela possui um número maior de educandos. Então vamos supor, eu conheço classes em algumas igrejas onde você tem 30 matriculados, 40 matriculados. Em determinados contextos você tem igrejas muito jovens, onde o trabalho com jovens dinamizou de uma maneira tal, e o ideal seria dividir essa classe, mas não existem professores capacitados. Então, ao invés de dividir tudo para ficar em classes com pesos e professores diferentes, você une e faz uma classe enorme. Bom, nessas classes grandes, às vezes o trabalho fica difícil de ser posto, porque é muita gente, alguém não participa, uns estão lá atrás, parecem meio dispersos. Então, o objetivo desse tipo de ação é exatamente esse, é movimentar a sua classe. Então, vamos supor que você tem uma classe com 20 alunos, 20 educandos estão matriculados, estão lá presentes. O que você faz? Você divide-os em dois grupos, o grupo de verbalização e o grupo de observação. Sendo que o grupo de verbalização, ele ficará assim, você vai dividir, vai dispor, se for possível, a sua classe em um círculo, terá um círculo menor no meio, um círculo maior atrás, de tal forma que o grupo de observação vai ficar ali atrás e o grupo de verbalização vai ficar no meio. Você divide nos dois grupos e aí o que acontece? O grupo de verbalização vai ser aquele responsável por discutir uma temática que você vai lançar. Você não vai discutir com eles, você vai apresentar a temática e vai propor que eles debatam determinada questão. Nós estamos falando sobre frutificação, você pode debater sobre o que é um ministério frutífero, sobre quais são as características de um ministério frutífero, sobre a vida de um homem que teve um ministério frutífero, de tal forma que você pode apresentar várias perguntas específicas para ser debatido. O fato é, você coloca esse grupo que está, o grupo de verbalização, para debater essas questões e pede que o grupo de observação fique olhando, vendo e escutando aquilo que está sendo posto. Depois de um tempo, 5 minutos, 3 minutos, depende de quanto tempo você tem aí na sua classe de escola bíblica, você inverte os papéis. O grupo de observação que viu o debate anterior torna-se agora grupo de verbalização e o grupo de verbalização torna-se grupo de observação. A verdade é que se você quiser, você consegue fazer a sua lição inteira assim. Você começa o debate de cada item, de cada ponto, se você não quiser de cada subitem, mas pelo menos de cada um desses 3
3 itens, assim, você faz um grupo de observação, e aí depois um grupo de observação se torna grupo de verbalização. E aí você faz as trocas em cada um dos pontos, de tal forma que todo mundo vai participar, que todo mundo vai observar, que todo mundo vai ouvir e todo mundo vai falar. E assim você vai movimentando a sua classe. Não haverá espaço para cansaço, para sono, para mesmice, porque haverá algo muito legal sendo feito o tempo todo. Querido professor, perceba então que o objetivo de nossa lição, e especialmente das orientações pedagógicas, é dar a você possibilidades diferentes para atuação no seu contexto educacional. Tiago, se eu quiser utilizar a dica de uma lição em outra lição, posso? Pode, deve, sim, pode fazer isso. Eu acho que esse tipo de discussão GVGO funciona melhor em outra lição, uma lição para trás, uma lição para frente. Posso fazer isso? Pode. Essas lições estão postas, essas orientações pedagógicas não estão restritas a uma lição específica, elas estão abertas para você debater e poder utilizar da melhor maneira possível na sua sala. Bom, vamos então para o nosso primeiro item. O primeiro item de nossa lição é liderança frutífera, igreja frutífera. O objetivo desse item é demonstrar como o apóstolo Paulo é uma liderança frutífera. Como o apóstolo Paulo, um líder cheio de dons, cheio de talentos, conseguiu produzir dentro da sua comunidade também discípulos, também servos e adoradores de Jesus que foram extremamente frutíferos em seu contexto histórico. Uma das sugestões que você pode fazer, uma das sugestões para você aplicar em sua lição, é que você possa, por exemplo, tentar fazer com seus jovens qual é o diagnóstico da sua igreja. Como você pode caracterizar a sua igreja? Pergunte a eles, de que maneira a gente pode definir a nossa igreja? A nossa igreja é uma igreja evangelizadora? É uma igreja discipuladora? É uma igreja da ação social? É uma igreja da palavra? É uma igreja do louvor? É uma igreja da construção? É uma igreja que se envolve em questões do cotidiano? É uma igreja idosa, uma igreja anciã de uma faixa etária maior? É uma igreja jovem de uma faixa etária menor? Comece a perceber quais são as características da sua igreja e tente associar tais características às lideranças que estão postas. Se uma análise geral da igreja seria muito complexa, tente fazer então uma análise a partir da classe. Como é a sua classe de EBD? Quais são as características? É uma classe onde muita gente fala? É uma classe onde pouca gente fala? É uma classe onde você tem perguntas constantes, onde você não tem perguntas? É uma classe onde todo mundo se conhece, é amigo, conversa, debate? Perceba, e o objetivo é esse. O objetivo é você tentar levar ao seu aluno compreender que o modo como os liderados participam, o modo como a sua classe da escola bíblica vive e interage, tem muito a ver com você, educador. Tem muito a ver com a sua vida. Eu espero sinceramente que os seus educandos, quando façam uma análise de como quais são as características da sua classe de escola bíblica, consigam perceber que a sua classe é a sua cara, que você é um educador presente, é alguém cheio de ideias, que ama a palavra, e esse amor seu transborda de tal forma que faz com que seus educandos sejam capazes de aprender mais e mais a palavra de Deus com muita alegria e muita satisfação. Esse é o objetivo, então, de cada um dos nossos itens. Bem, o item 2 de nossa lição é o seguinte: uma igreja que frutificou. Qual é o objetivo desse item? O objetivo é analisar de que forma a igreja em Tessalônica, apesar das perseguições, apesar de todas as oposições, apesar das divisões que havia dentro daquela sociedade, foi capaz de crescer, foi capaz de desenvolver-se e foi capaz de apresentar o seu fruto. O objetivo, então, um dos mecanismos que você pode, por exemplo, utilizar neste item específico é fazer analogias com vegetais. É demonstrar que para cada local específico, Deus, em sua criatividade, criou plantas específicas. Um exemplo básico? Bom, o exemplo básico é, se você quiser plantar uma macieira no nordeste do Brasil, não vai funcionar. Porque o clima e o solo desta região específica não são propícios para esse tipo de vegetal. Então você tem outros vegetais. Por exemplo, uma das vegetações características do sertão do semiárido brasileiro é o cactus. É aquela planta que não tem folhas, que tem espinhos, mas que continua verde, mesmo durante a mais severa estiagem, a mais severa seca. Por quê? Porque ela foi constituída para aquele momento, para aquele instante. E mesmo ali, naquele ambiente tão seco, tão
cheio de reveses, tão cheio de adversidades, o cactus permanece belo e vivo naquele lugar. Esta é a prova de que Deus tem um lugar certo para cada um de nós. Deus tem, na verdade, pessoas certas para ações certas. Então, quem é você? Você é uma bela macieira, você é um belo cactus, não importa quem você é, você será belo no local em que Deus lhe pôs. Nós vamos frutificar, nós temos que ser frutíferos. Professor, esse é uma enorme oportunidade para você demonstrar a seus alunos que nós não precisamos ser iguais uns aos outros, mas que os contextos dos quais nós estamos produzem modos de ser diferentes para cada um de nós. E nessa produção de diferenciação, nós temos qualidades, nós temos especificidades, nós temos modos únicos de ser. E foi por isso que Deus nos colocou onde nós estamos fazendo o que nós fazemos. Professor, você não precisa ser parecido com ninguém, não precisa ser parecido comigo, não precisa ser parecido com o seu superintendente, você tem que ser parecido com aquilo que Deus quer que você seja. Se você for, você vai ser frutífero e será algo fabuloso para a sua igreja, sua classe de escola bíblica dominical. Bem, o terceiro item da nossa lição bíblica é aquele que diz o que fazer para continuar frutificando. É um item que tenta falar da atualidade, de o que os crentes em Tessalônica faziam e, por realizarem, gerou um tipo de transformação naquela sociedade. Apesar de tantas dificuldades, apesar de tantas oposições, aquela comunidade cresceu. Aquela comunidade tornou-se cada vez melhor. Por quê? Porque havia mecanismos que produziam e auxiliavam o crescimento naquela comunidade, naquela região. Professor, aprenda algo que isso é muito importante. Para cada igreja local, Deus tem suas razões e seus mecanismos de fazer prosperar, frutificar. O que você pode, e eu acho que isso é interessante você tentar fazer junto com seus jovens, é que ações nós podemos tomar, enquanto jovens, para fazer a nossa igreja frutificar. Que ações nós podemos tomar, enquanto jovens, para que o ministério de jovens de nossa igreja cresça. Que ações nós podemos tomar para que o congresso de jovens que nós estamos planejando daqui para o final do ano, daqui para o meio do ano, seja um sucesso para a glória de Deus. Compreenda, professor. Dessa maneira você estará trazendo os seus jovens para o centro da discussão, para que eles percebam que a frutificação não tem que ser só do líder, não tem que ser só do pastor, não tem que ser só do professor da EBD, precisa ser também deles. Eles têm que estar cientes de que já são salvos, não serão salvos, já são salvos, que não serão a bênção, já são a bênção, que o Espírito de Deus não vai chegar na vida deles daqui a algum tempo, eles já têm a presença de Deus e que hoje, se eles trabalharem para o reino, algo grande e especial acontecerá no nome de Jesus. Eu tenho certeza que você está sendo abençoado nessas lições, que os seus jovens estão crescendo mais e mais a cada domingo. Sabe o que nós temos que fazer? Não deixar o nível cair. Temos que continuar firmes, fortes, estudando, com foco, pesquisando. Tem muito material na internet, tem muito material que você pode comprar nas nossas livrarias da CPAD. Tem muitos livros de apoio que você pode ter com testemunhos ou mesmo com temáticas sobre frutificação. E se você quiser especificamente desenvolver para esta lição, nós temos o nosso livro de apoio, a Igreja do Arrebatamento, uma discussão sobre o padrão dos Tessalonicenses para a vida cristã. Não perca a oportunidade, cresça, estude e saiba, o que você está aprendendo hoje não vai se deletar no final do trimestre, vai ficar para a vida toda. E é esse o nosso plano, ensinar valores que sejam eternos. Deus te abençoe, fica na paz do Senhor, até a próxima! CPAD, a editora da Escola Dominical.